Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, né, igreja? Quinta-feira abençoada para nós. E hoje nós vamos então estudar 2 capítulos de Isaías. Isaías 31 e Isaías 32. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus, mais uma vez, nos fale e nos oriente em sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, seja engrandecido o teu nome, louvado é o nome do Senhor. Estamos reunidos para mais este estudo e eu peço ao teu Espírito Santo que nos ajude a meditar na tua palavra. Fale, meu Deus, com cada um de nós, é o que eu te peço, mas esta vez agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, tá? Que estudo maravilhoso, irmãos. Hoje nós vamos ver esses 2 capítulos e, na verdade, quem está acompanhando conosco o estudo já notou que o capítulo 31, Isaías continua advertindo o povo de Judá contra o excesso de confiança que o povo de Judá tinha nas políticas, nos militares e especificamente no povo egípcio. Então Deus aqui já começa de início chamando a atenção deles e dizendo para eles que a coisa não é assim, né? É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Esta é a grande lição do capítulo passado, do estudo passado, e hoje continua da mesma maneira. O que nós encontramos, irmão? Dos versículos 1 e 3, Isaías mais uma vez está sendo usado por Deus para criticar aquelas pessoas que estavam descendo até o Egito pedindo ajuda. Eles estavam buscando ajuda, confiando nos cavalos, nos carros do Egito. Dentro da história, irmãos, do Velho Testamento, o Egito sempre foi famoso por ter cavalos velozes, grandes, muito preparados para a guerra. Então o povo de Israel aqui estava indo lá buscar, confiado que se eles buscassem o socorro, eles iam ter vitória, né? Mas, ao contrário de buscar a Deus, eles estavam buscando somente a ajuda dos homens, né? Então Deus aqui está divertindo eles através de Isaías. E o que ele enfatiza? Ele enfatiza que o poder militar do Egito não será capaz de salvar Judá, ou de ajudar. Então é por isso que ele começa dizendo: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro, ai dos que descem ao Egito, né? E ele fala assim: deveria ter buscado o Santo de Israel. Então, irmãos, dentro desses 3 primeiros versículos, a gente já encontra uma lição muito importante para nós, né? Nós temos uma tendência, o ser humano tem essa tendência, de buscar primeiro a ajuda humana, para depois recorrer à ajuda de Deus. E é isso que Deus está criticando, tá, irmãos? É isso que Deus está levando Isaías a dizer: olha, antes de buscar a ajuda do homem, você deveria buscar a minha ajuda. E Deus já tem falado, né, irmãos, para o povo de Israel. Obrigadão, irmãos. Deus já tem falado para eles que o que eles iam encontrar era derrota e vergonha. Derrota e vergonha, é muito pesado o que Deus estava dizendo. Então, irmãos, o conselho de Deus para nós é: antes de você buscar o socorro do homem, busca Deus, né? Antes de procurar um médico, procure Deus. Antes de procurar um advogado, procure Deus. Antes de buscar instrução ou conhecimento com alguém, vai até Deus e pede instrução para Ele. Deus, irmãos, sabe de todas as coisas. O trono de Deus está elevadíssimo, está acima de tudo e de todos. Com o poder que Deus tem, Ele tem todo o poder. Ele sabe o que está logo ali do outro lado daquela montanha. Nós não sabemos. Está vendo? Então Deus sabe o que está do lado daquele morro. Então o Senhor pode guiar nossos passos aqui na terra de tal maneira que nós vamos ser vitoriosos. Então por isso que a experiência de buscar a Deus primeiro do que o recurso humano, ela é muito importante. É claro, você ora, você clama, e se você viu que a solução não veio direta de Deus, aí sim, vamos tomar conselho, vamos perguntar, vamos aprender, vamos buscar o conhecimento humano. Mas então Deus aqui mais uma vez, irmãos, está mandando Isaías ir lá e criticar aqueles que estavam indo buscar ajuda humana e não a ajuda de Deus, né? Logo em seguida nós vamos ver dos versículos 4 ao 5, Isaías vai relembrar o povo
que o Senhor é capaz de protegê-lo. Então Isaías vai trazer a memória deles, olha, é o seguinte, olha, Isaías vai dizer para eles, olha, Deus é capaz de proteger vocês, por que vocês estão indo lá pedir ajuda, pedir socorro, né? E ele aqui vai descrever Deus como um leão que protege a presa, e como as aves que pairam sobre um ninho, né? Os irmãos já devem ter visto na televisão, como é que é bonito, né? A águia, por exemplo, ela tem o costume de sobrevoar acima lá da montanha onde está o seu ninho, para poder proteger as suas crias. Assim ele compara Deus com o leão que protege a presa e as aves que pairam sobre o seu ninho para proteger. Ou seja, Deus é quem vai defender Jerusalém, né? O leão, é incrível que o leão protege a presa. Que coisa estranha, né, irmão? O leão protege a sua presa. Você já viu a imagem do leão? Como é que ele faz quando ele pega uma presa para ele? Ele não quer dividir aquilo com ninguém. Ele protege a presa, né? É só dele. Então olha que comparação. E vamos ver, olha como é que Deus é tremendo nessa comparação dos versículos 4 e 5. Então aqui Deus, né, através de Isaías, está comparando o Deus Todo-Poderoso como um leão e como uma ave. Você consegue entender a diferença entre um leão e uma ave? Não é diferente, irmão? Leão é algo feroz, agora uma ave já não é feroz. A ave é tranquilo para qualquer um de nós enfrentá-la, porém ela protege com toda a força sua cria, né? Uma ave não é brincadeira não, irmãos. Alguém já tentou pegar o pintinho de uma galinha? Quando a galinha está dos seus pintinhos novinhos? Já tentou, Ninja? O que deu lá? Deu certo, Ninja? Não é? Então, isso é para os irmãos verem que o nosso Deus, ele é tremendo. Então, quando Deus aqui, né, manda Isaías dizer essas palavras, ele fala, ó, verso 4 e 5, assim me diz o Senhor, como um leão que ruge sobre a sua presa, tá vendo? Então o leão é bravo, o leão ninguém quer chegar perto, ninguém quer brincar perto de leão. Um dia, irmãos, eu quis ver o que deu um vídeo que rodou pela internet, esses vídeos curtinhos, um cara, irmãos, que sei lá o que ele foi fazer com o leão dentro da jaula, não sei se vocês já viram esse vídeo, o leão abocanhou, irmãos, o dedo dele, aquilo ali só pode ter perdido o dedo, porque se ele não perdesse o dedo com a força do leão, o leão puxou ele para dentro da jaula. Eu imagino que ele preferiu perder o dedo do que perder o braço inteiro, né? Mas então, é só para os irmãos entenderem assim, quando está falando que como o leão que ruge com a presa, e como uma ave que protege o seu ninho, está dizendo dois aspectos, de feroz, veloz, violento, e também muito delicado como uma ave, porém, igual o Ninja falou, o Ninja foi tentar pegar lá, a galinha picou ele todo. Então quer dizer, a ave é mansa, ela é delicada, mas não é brincadeira, ela protege também. Jesus lá no Novo Testamento, quando ele vê Jerusalém perdida nos seus pecados, ele não fala que tentou fazer com Jerusalém igual a galinha faz com seus pintinhos? A galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa e protege, que é uma beleza, irmãos. Ali onde eu moro, eu tive uma experiência, ali tinha muito gavião, agora diminuiu um pouco. Tinha muito gavião, e a galinha do meu vizinho, cheia de pintinho. Irmãos, a galinha, eles estavam comendo a canjiquinha que eu jogo no terreiro. Irmãos, um gavião rodeou, o gavião pousou lá numa certa altura para poder ficar observando as galinhas e pegar a galinha, pintinho, tudo que está, passarinho. Irmãos, a coisa mais bonita eu deveria ter filmado. A galinha ficou desesperada, tipo aquela galinha choca, a gente fala, né? Juntou todos os pintinhos dela, foi para debaixo do meu carro e colocou os pintinhos todo debaixo da asa, com aquele cacarejar estranho dela, até que passou muito tempo e ela sentiu que podia liberar os seus pintinhos e sair debaixo do carro, protegendo, irmãos, os pintinhos dela. Eu achei incrível, ela percebeu, ela sentiu e ela deu um jeito de jogar os pintinhos, empurrar no caso, né? Guiar eles para debaixo do carro, que ela sabia que o gavião não faria esse movimento, e ainda pôs debaixo das asas. Então, é o que Deus faz conosco, irmãos. Deus é um leão furioso para nos proteger, e Ele é como uma galinha suave e delicada, porém, não mexe não, porque Ele vai nos proteger, amém, queridos? Ele vai nos proteger. É isso que Isaías então está sendo usado aqui por Deus para falar com o povo de Judá. Olha, para de confiar no Egito, nos seus carros, nos seus cavalos.
um versículo 1 ao 3, depois o 4 ao 5 fala, confia em Deus, porque Ele é como um leão que ruge sobre a sua presa, e é como uma galinha, como uma ave na verdade, aqui está dizendo, né, voando sobre o seu ninho. Por que a ave voa em cima do ninho? Ela voa em cima do ninho, porque ela está observando e guardando o seu ninho o tempo todo, tá bom, queridos? E aí, o que nós vamos encontrar no versículo 6 e 7? Aí já vem aqui agora uma convocação ao arrependimento. Os irmãos que estão vindo estudar a Bíblia conosco já sabem que o livro de Isaías não é aquele livro bacaninha, bonitinho, que todos imaginam, que a gente pega uma frase aqui, pega outra ali e coloca na geladeira. O livro de Isaías é o livro que mais, irmãos, desce o porrete no povo de Israel, no povo de Judá e em nós. Então é um livro que oscila entre julgamento de Deus, punição e depois advertência, chamado ao arrependimento como agora, e depois amor. Então o mesmo Deus que abraça, que acolhe, é aquele que julga, e ele é implacável no julgamento. Então Isaías, ele vai oscilar sempre assim, aquele momento bacana, depois lá embaixo detonando, depois bacana outra vez, depois lá embaixo, e é o que nós estamos vendo aqui agora. Acabou de advertir para eles não seguirem procurando a ajuda humana. Agora ele vai dizer para o povo no versículo 6 e 7, vai falar para eles, convertei-vos a Deus, ou seja, convertei-vos àquele contra quem os vossos filhos se rebelaram tão profundamente. Olha que coisa bonita, está dizendo arrependam-se, porém está chamando para arrepender, né? Arrepender, olha bem, contra quem os filhos de Israel se rebelaram, contra Deus, para você arrepender, né? Arrepender dos pecados contra Deus, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro e as vossas mãos, que as vossas mãos fabricaram. Então aqui Deus está chamando o povo de Israel ao arrependimento, chama o povo para se arrepender e rejeitar a idolatria, os ídolos, tá? Os ídolos de ouro, de prata que eles fizeram. Então um chamado ao arrependimento e um chamado, irmãos, incrivelmente a gente vai entender que quando Deus chama a nós para o arrependimento, Ele manda a gente fazer uma limpeza. O tempo todo que Deus está usando Isaías para falar arrepende, está mandando fazer uma limpeza. Então não existe arrependimento, irmão, sem limpeza. Não existe arrependimento sem conserto. Não existe arrependimento sem perdão. Não existe arrependimento sem mudança e sem transformação, né? Quando uma pessoa, às vezes o ser humano confunde arrependimento com remorso. É diferente o remorso. O remorso é o sentimento de culpa por algo errado que fez. O arrependimento é o conhecimento que fez algo errado e o desejo ardente de consertar aquilo e não fazer mais. É muito diferente, irmão. A maioria das pessoas tem remorso. Fez algo de ruim na vida, aí guarda aquele peso. O remorso é aquela culpa, irmãos. É aquele negócio que cola na gente, e você fica triste, por que eu fiz aquilo, eu não devia ter feito. Isso aí é remorso. Agora, quando esse sentimento, esse reconhecimento que errou, que pecou, que foi mal com alguém, né, de alguma maneira, esse reconhecimento, quando ele parte para o desejo de mudança, aí nós vamos pensar em arrependimento. Eu errei com alguém, fui mal com alguém, eu fico com aquele sentimento, nossa, por que eu fiz aquilo? Tudo bem. Até aí, você está reconhecendo o erro. Mas se você ficar só no nível do porquê que eu fiz aquilo, você pode até ensaiar um perdão, você pode até ensaiar que arrependeu, mas não é assim que funciona. O arrependimento, ele é acompanhado de uma decisão de consertar o erro e nunca mais fazer aquilo. Amém, queridos? Então, não confunda uma coisa com a outra. Deus está chamando ao arrependimento, e aqui ele diz para o povo então arrepender e rejeitar os ídolos. Então irmão, se você tem aí ídolos na sua vida, no seu coração, se o seu coração está dividido entre Deus e alguém ou alguma coisa, isso é um ídolo, isso está tomando o lugar de Deus na adoração. Então é preciso arrepender e rejeitar esses ídolos e falar, chega, eu não tenho mais ídolo. Para muitas pessoas o ídolo às vezes o ídolo pode ser um objeto, pode ser uma rede social, o ídolo pode ser um cantor, uma cantora, pode ser um parente. Tem muita gente que idolatra filho e filha,
Você sabia disso? Tem muita gente que idolatra filho e filho, né? Você, quando faz tudo que o seu filho quer, sem repreendê-lo em algum momento, tudo, o seu filho parece que é a pessoa mais perfeita. Você precisa observar, muitas vezes a gente acaba colocando a pessoa, um filho, um marido, uma esposa, uma filha, ou alguém, coloca alguém num pedestal, no lugar que deveria ser só de Deus, né? Tem gente que deixa de servir a Deus por causa de família, de filho. É idolatria. Sabia que é idolatria? Sim, irmão, é idolatria. Ninguém pode te impedir de servir a Deus, de adorar a Deus, de ter seu tempo de devocional, de comunhão, de dobrar o joelho e orar. Tem gente que dobra o joelho de madrugada, tem gente que dobra o joelho de manhã, tem gente que dobra o joelho na hora de dormir, tem gente que dobra o joelho na hora do almoço, no meio-dia, mas ninguém pode te tomar o tempo. Se alguém está tomando o tempo de você dobrar o joelho e orar, tem um ídolo aí. Porque quando nós dobramos o joelho, irmãos, e oramos, estamos nos curvando diante de Deus. Então, se você não tem se curvar diante de Deus, então tem um ídolo aí tomando o teu tempo, tomando tua oportunidade de 24 horas no dia. Se você não se curva diante do Todo-Poderoso, tem uns ídolos aí que a gente precisa mexer. Então Israel é chamada a atenção no versículo 6 e 7 a voltar ao arrependimento. Depois nós vamos ver o versículo 8 e 9. Aí, né, já está encerrando, porque esse capítulo é pequeno. Aí Deus vai falar, assim, imediatamente, depois de falar tão maravilhosamente, né, e chamar o arrependimento, agora ele vai falar da destruição dos inimigos. Finalmente Isaías vai profetizar que a Assíria será destruída pela espada. E olha, irmãos, não era espada humana, mas é pela intervenção de Deus. Isso é uma palavra pesada, uma profecia pesada, tá? Olha o que diz: a Assíria cairá pela espada, não espada de homem, né? E será consumida. Ela fugirá perante a espada e os seus jovens serão derrotados. Isso aí é uma profecia onde Deus não ia enviar país inimigo, Deus não ia enviar nem isso nem aquilo. Deus ia enviar algo da parte dele, e esse algo ia causar uma destruição muito grande, né? E isso mostra o quê? Que a confiança nas alianças humanas é vã, e que somente Deus pode trazer a verdadeira salvação, tá vendo? Eles não, olha bem, versículo 1, 2 e 3, Deus adverte que eles estavam procurando a ajuda do Egito, ajuda humana. Depois Deus vai falar para eles que Deus é poderoso, é como um leão, é como uma ave que protege os seus filhotes, que Deus é capaz de salvá-los. Aí logo depois, 6 e 7, Deus vai falar para eles: arrependam-se, convertam-se, porque senão o trem vai ficar feio. Agora no 8 e 9, Deus fala que finalmente Deus vai destruir o seu povo, mas não será, Deus vai destruir a Síria, desculpa, mas não será destruído por homem, não vai ser guerra, não vai ser confronto. Deus está dizendo que Ele mesmo vai fazer algo tremendo e vai destruir a Síria. Veja como é que Deus faz, né? É incrível, tá, irmãos? E assim então vai concluir o capítulo 31. Aí nós vamos agora partir para o capítulo 32. O que nós vamos encontrar no capítulo 32, irmãos? Esse capítulo vai falar sobre o futuro reinado da justiça, de retidão, destacando a diferença entre o governo que existe na terra e o governo do Messias, o governo futuro, o governo de Jesus, quando ele reinar sobre toda a terra. Então já começa falando no versículo 1 ao 2 desse reinado, é do reinado do Messias. O que Isaías está fazendo? Está profetizando sobre um rei que reinará em justiça e que haverá vários príncipes que vão governar com retidão. Este rei é visto como uma sombra de proteção e um refúgio em tempos de tempestade. Isso tudo se referindo ao Messias, a Jesus, né, que veio futuramente, que já veio no caso, mas na época da profecia ele viria, e que também prometeu voltar, né? Jesus veio, essa passagem foi antes da primeira vinda do Senhor, ele veio, né? E o reino de Jesus aqui na terra, só para a gente ver se é o cumprimento dessa palavra, fala que Isaías diz que reinará um rei com justiça, dominarão os príncipes segundo o juízo,
com um deles será o esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aí eu pergunto, o que você interpreta? Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Essa profecia foi realizada? Existiu um rei, alguém que reinou em paz? Não existiu ainda. Jesus não veio. Você lembra que eles quiseram fazer ele rei? O que ele disse? Hein? O meu reino não é desse mundo. Então ele não veio ainda. Esse reino aqui, ó, esse reino de justiça não aconteceu. Quando eles quiseram fazer Jesus rei, ele logo disse: meu reino não é deste mundo. E na verdade, o povo naquela época viveu em paz. Perseguição. O povo foi perseguido, foi maltratado. O povo estava tão desesperado e longe de Deus, que o próprio Jesus foi levado para a cruz e morreu, né? E depois dele, veio algum rei que trouxe paz? Também não. Então este reino aqui, ainda não se estabeleceu. É claro, Jesus veio anunciando a paz. E qual reino que ele veio anunciando? Qual reino que ele veio anunciando? O reino de Deus. Amém, queridos? O reino de paz. Então, esta palavra maravilhosa, dita aqui: reinará um rei com justiça, dominarão os príncipes segundo o juízo. Essa profecia não se cumpriu. Ela está falando do Messias, do Salvador, mas Jesus não veio desta primeira vez como rei. Ele veio como Salvador, aquele que viria inaugurar a era da graça, trazer salvação a todos os homens. Então, irmãos, é uma palavra, né, e fala exatamente do Salvador, daquele que virá para livrar o seu povo, amém? Depois nós vamos encontrar o verso 3 e 4, vai falar de uma transformação social, muito grande. Olha o que diz o 3 e o 4, os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos, olha que lindo, a língua dos gagos estará pronta para falar com facilidade. O que está dizendo aqui? Que a chegada desse reino vai haver uma tremenda transformação. Olhos serão abertos para ver, ouvidos para ouvir, e os corações precipitados, né, vão compreender o conhecimento, e a língua dos gagos vai voltar a falar. Então nós estamos encontrando aqui um governo, um tempo de milagre, de maravilhoso, que a presença do Senhor vai poder oferecer aos homens. Então, irmãos, nesses dois versículos, nós encontramos aí o que fará, né, a vinda deste reino justo, desse Messias, que a Bíblia em Isaías fala tanto da vinda do Senhor, da vinda do Messias. É bem verdade, irmãos, que Jesus veio sim. Quando ele veio para trazer paz, ele veio para trazer todas essas coisas, mas o que ele encontrou foi um povo incrédulo, e aí ele chegou a dizer: eu não vim trazer paz, ele veio trazer foi guerra. Lembra lá que ele falou isso? Porque a vinda de Jesus deveria ter sido recebida, irmãos, por toda a nação de Israel, por todo o povo, mas quando ele chegou, causou foi divisão. Um era a favor dele, o outro era contra, os da própria casa se dividiam, e de tal maneira que o reino de Deus, desde aquele dia até os dias de hoje, ele é alcançado com muita luta. Se você quiser viver eternamente com o Senhor, você vai ter que ter luta. Tem gente que é contra, você vai encontrar gente contra dentro de casa, na rua, na esquina. O demônio e seus anjos estão todos lutando contra você, para você não servir a Deus. Toda vez que você ensaia, agora vai, o inimigo levanta. Toda vez que você decide, eu quero Deus, o inimigo levanta. Isso é a luta. Não deveria ser assim. Quando Jesus veio, a sua primeira vinda, o povo deveria receber Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador, mas ele veio e de fato ele não veio trazer paz. Ele mesmo disse, veio trazer foi divisão, né, entre as pessoas, e foi uma divisão terrível, e é até os dias de hoje. Então, por isso que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim, olha, na questão de salvação, não existe negócio de nós não, na questão de salvação é você. Toma a sua cruz, siga Jesus e não se importa com o restante. É muito individualismo sim, nessa questão da vida eterna, irmão. A gente precisa dos irmãos para comunhão, para a gente cantar, louvar, adorar a Deus, um ajudar o outro, mas na questão de salvação, meu filho, se teu pai não quer ir, vai. Se tua esposa não quer ir, vai. Se o teu esposo não quer, vai, né? Se os teus filhos não querem ir, vai você. Porque é assim que deve ser, é assim que se alcança o reino de Deus, né? Então Jesus chegou a dizer isso, olha, eu não vim trazer paz, né? Eu vim trazer foi guerra, espada, vim trazer divisão, né? É a forma, né? É a forma como de fato acontece a salvação, né? Depois, versículos 5 e 8, nós vamos encontrar Isaías descrevendo como os insensatos e perversos, irmãos, não serão mais exaltados. Ele destaca as características dos insensatos e dos perversos. Isso ele faz um contraste com os nobres, aqueles que planejam coisas nobres e permanecem firmes. Versículos 5 a 8 vai falar sobre algo que a gente sabe que existe, irmãos. Deus faz separação entre o justo e entre o ímpio. Deus faz separação entre a pessoa que está buscando a Ele e a pessoa que não está buscando. Quando a gente escuta assim que Deus não faz acepção de pessoas, a gente precisa interpretar bem o texto bíblico. Tem gente que acha e pega isso e fala, não, Deus não faz diferença de ninguém. Você está enganado, meu irmão. Você acha que o ímpio vai entrar no céu? Você acha que o pecador que vive no pecado vai entrar no céu? Quem acha? Não vai não, irmão, não vai mesmo, né? O livro de Apocalipse fala que foi aberto um livro, outro livro e depois o livro da vida, e que todos foram julgados de acordo com o que estava escrito naquele livro, e o fim ali mostra qual. Alguns vão viver eternamente com o Senhor e outros vão viver eternamente na perdição, juízo final, que chama isso. Né? Todas as almas, irmãos, desde Adão até a última alma vivente, no dia que o Senhor for resgatar o seu povo, a sua igreja, irmãos, até aquele dia, todas as almas que já morreram estão aguardando o julgamento, né? Lembra teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, aquele irmão nosso que morreu, está aguardando o julgamento. Naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos. Então vai julgar todo mundo. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos. Lembra lá? A terra vai dar os seus mortos. Vai ser, irmãos, mortos para todo lado. Vão se apresentar diante do trono branco, onde aquele que está sentado no trono vai julgar todos, né? E o julgamento vai ser implacável. O julgamento vai ser de acordo com o que está escrito naquele livro. E um dia eu falei aqui na igreja, naquela igreja, aqui na quinta igreja, vou repetir. Quem que você acha que escreve naquele livro? Quem que você acha que escreve lá? Quem escreve? Não é bem isso que eu queria. Quem é responsável pelas coisas que estão escritas lá? Isso aí, nós, irmão. Então minha pergunta na verdade é isso que eu queria. Quem escreve naquele livro não é Deus não, é nós. Suas atitudes é que estão sendo escritas lá. As mentiras que eu falei estão escritas lá. As verdades que eu falei estão escritas lá. As palavras de exaltação que eu falei a Deus estão escritas lá. Mas também todas as maldades estão escritas lá. Então o responsável por escrever naquele livro é eu, Edgar, e você. Deus não tem nada a ver com isso. Chegando lá você não vai poder dizer, ah Senhor, mas não foi eu. Não tem como, né? Não tem como. É as suas atitudes desde que você nasceu até o dia que você morrer. Então você sabe o que está escrito lá. E você sabe, não sabe, irmão? O que está escrito lá? Você sabe, não sabe, irmão? Sim, nós sabemos. Todos nós sabemos. Então ninguém precisa se enganar, porque isso é Bíblia. Isso é a teologia bíblica. A gente vai ser julgado pelo que está escrito naquele livro. E aqui não adianta, irmãos, enganar, não adianta mentir, não adianta arrumar testemunho para ajudar a gente, não adianta armar aquela armação, né, para parecer que a gente está bem. Não adianta. O eterno,
o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono dele, ele olha e observa todos os seres humanos, diz a palavra de Deus, e tem tudo escrito lá. Naquele dia você não precisa se preocupar. No dia que você morrer aqui, vai em paz, vai tranquilo, está tudo escrito lá. Então toda a bondade que você fez, toda lágrima que você derramou pedindo perdão a Deus, não é lágrima de raiva não, tá, irmão? É lágrima de perdão. Todo choro de perdão, toda punhalada que você levou e você aguentou firme, foi para oração, Senhor, me dá força, me dá graça, tudo está escrito lá. E é aí que os livros vão abrir e não vai ter desculpa, irmão, não vai ter desculpa mais, né? Está escrito lá, você vai ser julgado. Então assim, isso é muito bom a gente saber, né? Porque esse versículo do 5 ao 8 vai descrever a condenação dos ímpios e vai descrever também como Deus vai enobrecer aqueles que são nobres hoje, né? Irmão, é muita coisa profunda no livro de Isaías. Não falei com você que o livro de Isaías não é aquele livrinho bacaninha que todo mundo olha, ele é um livro que, ó, caceta a gente e abre os nossos olhos. Então, com Deus não se brinca. Por isso que a palavra vai dizer, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque eu falei para os irmãos aqui, irmão, Deus é um Deus muito bom. Ele é um pai, mas é um pai muito diferente de nós. Eu perguntei para os irmãos aqui, qual pai que na verdade tem coragem de fazer o que Deus faz quando a gente faz errado? Nenhum pai tem coragem de fazer com o seu filho, pegar ele e detonar como Deus detona. Por que eu quero dizer? Porque Deus faz isso. Deus não me apoia nas coisas erradas. Se os nossos filhos fizerem alguma coisa errada, irmão, lá no fundo, a gente vai dar todo apoio. Olha para você ver, não é assim? Lá no fundo você vai pôr aqui no colo, é meu filho, é isso. Mas Deus, irmão, no dia de julgar, Ele não vai querer nem saber, Ele não vai te dar chance não. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque é feio. Mas para no seu coração e pensa, seu filho já fez coisa errada, você ficou do lado dele em algum momento. Você sabe disso, que o ser humano é assim, nós não somos igual a Deus. É um erro, é uma mentira, essa ideia de Deus que eles ensinam para nós, que Deus é diferente disso. Deus não é, irmão. No dia do juízo final não adianta tremer, não adianta chorar, não adianta espernear. Deus é tremendo. Isso que Isaías está dizendo aqui, olha, os ímpios na sua impiedade, Deus trata. Então é assim que Deus é. Então é muito importante a gente aprender com o livro de Isaías e levar para o nosso coração. Sabe a maldade da alma do homem, aquela maldade de Adão, do homem carnal lá atrás? A gente precisa vencê-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vencer. Olha, irmão, vou te falar, tem gente que é boa demais, tem gente que é muito boa perto dos outros, mas aqui dentro é uma máquina de ruindade. Porque você sabe, né, irmão, a mente dos outros ninguém lê, não é? Mente dos outros ninguém lê, só o Espírito Santo de Deus que lê tudo. É claro que vez por outra o Espírito Santo de Deus revela, né, a maldade dos outros e tal. Mas vamos dizer sério, irmão, você de verdade está aqui dentro, ó. O que você tem aí dentro? O quanto que você é bom, o quanto que você é santo, o quanto que você honra a Deus, o quanto que você trabalha pelo bem da humanidade, dos vizinhos, da família, o quanto que você trabalha pelo bem. É isso que você é, irmão. Agora, se você não é nada disso, está tudo aqui dentro, ó. Porque do lado de fora a gente é bom, mas o coração e a mente, é por isso que Romanos 12 vai falar assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. É aqui que está a coisa. Nós vamos ser julgados, irmãos, por todas essas coisas. Então Isaías adverte e fala para o povo, ó, vamos abrir o olho, porque Deus, né, não vai se compadecer do ímpio não, Deus não vai ter dó do ímpio não. Sabe, irmãos, vou explicar para vocês um detalhe. Sabe a hora que Deus põe a gente no colo? É agora. Agora se você pecar, Ele te põe no colo. Agora se você erra, Ele te põe no colo. Mas Ele anota tudo. Deus é um Deus diferente, irmão. Não é que Deus é rancoroso, é que Ele anota tudo. Se você vem para Ele chorando, Ele te acolhe, mas Ele está anotando tudo. É por isso que Ezequiel 18 é um bom livro, é um bom capítulo para ler. Lá fala assim, se o homem se arrepende dos seus pecados, Deus acolhe, perdoa, esquece tudo que ele fez de ruim. Mas se o homem que era bom pecar, Deus esquece tudo de bom que ele fez e vai tratar o cara pelo mal que ele fez. Que Deus tremendo, irmãos, como é que pode isso? Se você está bem com ele, amém. Você peca,
ele esquece tudo que você fez e vai te tratar pelo pecado que você fez. Aí você converte, ele te recebe outra vez. Então agora é a hora, agora é a hora, guarda essa palavra. Agora é a hora de correr para os pés de Deus, de pedir perdão, pedir socorro, pedir reconciliação, pedir Deus para nos transformar a mente e o coração. Agora é a hora, porque depois que você apagar, depois que teu coração parar, é o que está escrito no livro, é o que vai valer. E o que está escrito no livro não tem jeito de apagar, né? Não tem jeito de apagar o livro e reescrever. Pagou, na verdade o livro é selado, a sua história é selada na hora que você apaga aqui. Na hora que você morreu aqui, é selado. Não pode mais escrever nada agora para o Edgar. Não pode escrever mais nada para o Joaquim. Parou o coração é o sinal. Parou o coração, agora já era, é o que está no livro. Então, irmão, enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, arrependa-se e volte para Deus, porque aí a coisa fica bonita, amém, querido? E depois que você voltar para Deus, firma na rocha, firma em Deus e em Jesus, larga tudo e todos e serve a Deus, para ver, se na hora que o coração parar, a gente alcança a misericórdia de Deus, amém, queridos? Para ver se na hora que a gente morrer aqui, o Senhor olha para nós e fala, vou ter misericórdia daquele pastor ali, vou ter misericórdia dele, ele correu, ele esforçou, ele tentou, é aí que está, irmãos, a chave, amém, querido? Então vamos para os pés de Jesus, vamos para a presença do Senhor, vamos buscar o nosso Deus, com vigilância, né, com muita vigilância, para a gente não sair por aí machucando os outros, porque às vezes a gente machuca os outros, irmãos, a gente faz outros sofrer com as nossas palavras, com a nossa atitude, e a gente vai e arruma desculpa, né? Eu sou assim porque meu papai era assim. Eu sou assim porque a vida me maltratou. Irmão, não tem justificativa não, meu filho. Deus pôs a gente aqui para ralar, não é, irmão? Pôs a gente aqui para sofrer, né? Jesus não disse para os seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. O que Jesus estava dizendo? Estou pondo vocês numa encrenca. Eu estou pondo vocês numa encrenca. É um punhado de lobo querendo morder vocês e eu estou pondo vocês lá. Não tem vida mansa mesmo, então vamos seguir nessa confiança, nessa graça. Agora aqui, tem uma advertência para as mulheres complacentes. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente fica pensando, mas Deus tem hora que faz cada coisa, né? E aqui ele está falando especificamente com as mulheres, sexo feminino, mulher, tá? Dessa vez. E ele vai dizer o que? Desses versículos do 9 ao 14, Isaías vai advertir as mulheres complacentes. O que são mulheres complacentes? Que as mulheres, irmãos, tranquila, toda arrumadona, sabe, toda delicada, arrumadona, não estava esquentando a cabeça com nada que estava acontecendo na época, tá? Seria a típica mulher de hoje, né? E é mulher, tá, irmão? Então eu não estou pegando duro aí, eu não estou pegando duro com você, não é, porque a Bíblia aqui está falando das mulheres, tá? Então está falando assim, seria a típica mulher de hoje, que está preocupada com a beleza física, com a beleza das coisas naturais, e não está entendendo a guerra e a luta espiritual que está acontecendo ao redor. Está mandando elas abrirem o olho. Aqui chega a dizer as mulheres que estão tranquilas, repousando, dormindo nos seus palácios, e a guerra está vindo, a luta está vindo, o sofrimento está vindo, e elas não estão preocupadas. Então ele está chamando aqui, despertando essas mulheres, advertindo essas mulheres sobre a calamidade que estava chegando, e ele chama a se levantarem e a ouvirem a voz do Senhor, porque os tempos de tranquilidade acabarão e haverá um tempo de desolação. Ou seja, está chamando as mulheres para ficarem atentas. Mulheres da quinta igreja, fiquem atentas. Vai estar vindo um tempo difícil. É aquela pessoa, irmãos, que ignora a realidade. Está acontecendo tragédia ao redor, está acontecendo morte, está acontecendo droga, está acontecendo um punhado de coisa, adultério, pecado de todo tipo está acontecendo, nem patinga, mas elas não estão preocupadas, como se aquilo não fosse chegar à sua casa, chegar à sua vida, como se não fosse te atingir. Está entendendo, irmãos? Então esse é um alerta. Para quê? Um alerta para a gente vigiar. Né? E eu vou ler o texto só para os irmãos entenderem melhor as palavras. Está falando assim: levantai-vos, mulheres que estão em repouso, que estão relaxadas, numa boa, e ouça a minha voz, vós, filhas,
que estáis tão seguras. O que é isso? O que é isso? Mulheres que estão seguras. Aquela mulher que está tranquila. Meu marido vai trabalhar, meu marido vai trazer o dinheiro para casa, eu estou bem, eu vou poder fazer minhas unhas, poder fazer meu cabelo, está tudo tranquilo, não vai faltar para mim. Deus está dizendo, vigia, isso vai acabar daqui a pouco, e o que você vai fazer? Ou seja, elas estavam desligadas do reino espiritual, chamando as mulheres para se ligarem espiritualmente, amém mulheres? Fica atenta, a vida não está tão boa como parece, tem coisa acontecendo ao redor aí, que precisa de você, precisa da sua oração, e ela vai falar assim, inclinai os seus ouvidos às minhas palavras, olha, dentro de um ano, olha bem irmãos, verso 10, dentro de um ano e alguns dias, vocês vão tremer. Olha irmãos, a mulher estava tranquila, numa boa, daqui a um ano e alguns meses, vocês vão tremer. Ó mulheres que estáis tão seguras, a colheita da uva vai acabar, e a colheita não vai vir, ou seja, vai ter carência, vai faltar coisas, e ele fala, tremei mulheres, que estáis tão tranquilas em repouso, perturbai-vos, vós que estáis tão seguras, e ele chega a falar assim, tirem as vossas roupas, e se coloquem nuas, e vistam-se de pano de saco os vossos lombos, e ela fala, batei nos vossos peitos, campos desejáveis pela vinha frutífera e pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinhos e de sarça. Então aqui irmãos, olha, as mulheres que vieram hoje no culto, né, elas têm uma palavra de Deus muito forte para vocês, desperta mulheres, vai para a oração, a vida não está boa como parece não, porque existe aí tormenta ao redor, ou seja irmãos, você sabe disso, existem maldições sobre os seus filhos, você precisa protegê-los, existe o diabo tentando destruir seu lar, você precisa proteger, existe diabo tentando destruir seu casamento, você mulher precisa proteger, abra o olho, não está num tempo de paz nem de calma, é isso que ele está dizendo aqui, é a hora de agitar o coração e ver e voltar para o Senhor, né? Chega até a falar dos palácios onde elas viviam, e o 14 vai dizer, o palácio será abandonado, olha bem, o ruído da cidade, das pessoas andando na cidade vai acabar, e eu lembro da Covid, a Covid fez o ruído da cidade acabar irmão, a gente não via gentaiada para a rua, lembra lá, sossego, foi estranho demais, né? Eu odeio esses lanchonetes, trem cheio, mas quando eu passava e via aquilo vazio, dava uma sensação estranha. Isso tudo irmãos aconteceu, e sabe o que o povo do mundo aprendeu com a Covid? Não aprendeu nada, porque nem para a igreja o povo voltou. Isso é um despertar irmãos, Isaías está despertando, tem muita gente irmão, que pegou embalo da Covid e nunca mais voltou para a igreja. Então assim, a gente não aprende não irmãos, a gente não aprende com desastre não, eu cheguei à conclusão que o ser humano não aprende com desastre, porque assim como essas mulheres aqui, que estavam seguras, sem entender o que estava para chegar, a Covid mostrou isso para nós irmão, sabe nós que sobrevivemos da Covid, estamos pensando que isso não vai nos pegar como se nós tivéssemos algum privilégio, irmãos, se eu não peguei, você não pegou, e se nós não morremos, Deus simplesmente escolheu a gente para não morrer, porque teve gente na nossa rua que morreu, teve gente naquele lugar, então você não está aqui à toa não irmão, você não morreu na Covid, é porque Deus tem um plano na sua vida, põe a barba de molho, levanta-te mulher, levanta-te homem, Deus não deixou você morrer na Covid, porque tem uma obra para você, só que a gente não está nem aí irmão, a gente está pensando que passou, não é assim? Está tranquilo, passou mesmo, mas é isso que Deus está falando aqui, dessa maneira tão forte, né? Advertindo, tá? Depois do versículo 15 ao 19, nós vamos encontrar mais uma vez, né? Versículo 15 ao 20, aliás, uma promessa agora do Espírito de restauração. É incrível que agora a palavra é boa, tá? Terminou de ser uma palavra de advertência, agora a palavra é boa. Lembra que eu falei que Isaías, mesmo tem que estar lá em cima, tá, fica ruim, fica bom. Agora aqui, 15 ao 20 é uma palavra boa, né? De 15 ao 20 nós vamos encontrar ele dizer assim, né? Apesar das advertências, agora Isaías está terminando com uma promessa de restauração. Ele profetiza que o Espírito será derramado do alto, resultando em justiça, em paz, em segurança, e até o deserto vai se tornar um campo fértil, e como o campo fértil será considerado uma floresta,
Ou seja, o deserto que não produz nada vai ficar fértil, e o lugar que já era fértil vai ficar como uma floresta de tanta planta que vai ter. E a justiça de Deus vai trazer paz e vai trazer segurança, né? Ele diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido como um bosque. Então aqui Deus está agora outra vez prometendo o que? Bênção e restauração, fazendo trazer vida, né? Mas o que eu entendo pela palavra de Deus? Que a gente precisa estar pronto, irmãos, para receber este Espírito, essa promessa, e viver em abundância. Mas o que Deus mais quer é que mesmo na abundância, você não se afaste de Deus, não se distancie de Deus. Então a palavra para as mulheres aqui é uma advertência: não pensa que você pode baixar a guarda, porque o inimigo está trabalhando contra você. Amém, queridos? Está entendendo a mensagem qual que é? Está dizendo assim: ainda que está bem o casamento, está bem com os filhos, está bem no emprego, está tudo bem, a palavra está dizendo para as mulheres: não baixe a guarda. Eu te chamei para ser uma mulher de oração. Vá para o joelho e interceda, porque o demônio está tentando separar você do seu marido ou da sua esposa. O demônio está tentando levar os seus filhos para o pecado. O demônio está tentando arrancar o teu emprego, o emprego da tua família. Então não baixe a guarda. Não vai relaxar, repousar e dizer: estou em paz, está tudo tranquilo. É isso que está dizendo. E isso confere com Pedro, né? O que diz Pedro lá na frente? Sede sóbrios e vigiai, porque o inimigo, o vosso adversário, não descansa. Ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa. Para concluir, nós podemos entender que esses dois capítulos, 31 e 32, reforçam a mensagem de que a confiança em Deus deve estar, a nossa confiança, aliás, deve estar em Deus e não nas alianças humanas, e que o verdadeiro reinado de justiça não vai vir porque Deus vai tirar o presidente tal e colocar o tal, não vai vir porque nós temos isso e temos aquilo, mas o reinado de justiça e de paz vai vir por causa da intervenção de Deus. Deus vai interferir e vai mudar o curso da humanidade. Amém, queridos? Tudo vem de Deus, por isso toda a glória deve ser dada a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia tão maravilhoso. Muito obrigado, Deus, recebe a nossa gratidão mais uma vez por este estudo, e eu abençoo nessa hora todos os irmãos que estão aqui, todos aqueles que vieram, em nome de Jesus. Eu possa abençoar, e que a tua palavra seja poderosa, o teu ensinamento seja poderoso para nos ajudar a endireitar nossa vida e a compreender o que o Senhor acabou de dizer para nós. Obrigado, dá-nos uma ótima noite na tua presença, uma semana abençoada, e também no final de semana nós pedimos que o culto seja cheio da presença do Senhor. Obrigado, porque pelo teu amor, o Senhor tem trazido amor ao nosso coração, o Senhor tem trazido para nós esperança, o Senhor tem sido o nosso guia, o nosso pastor, o Senhor tem sido o nosso conforto, o nosso consolo, o Senhor tem nos levado a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e nós sentimos o teu amor por nós a cada dia, por isso estamos de pé, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Obrigado mais uma vez, nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.